contemplo os céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizesse, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Salmo capítulo 8, verso 3 ao verso 5. Que o Eterno nessa manhã o visite, que o Eterno esteja ao seu lado, que Ele cubra a sua vida de bênçãos, que todos os sonhos, planos e projetos da sua vida ao lado dele nós possamos conquistar. Quero nessa manhã colocar nas mãos de Deus todos os nossos planos, pedindo a Ele que ao nosso lado nós possamos alcançar a vitória. Nós estamos desafiados a cada manhã estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Todo dia, pela manhã, a nossa primeira ação é nos voltarmos para a sua palavra e deixarmos que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Guie a nossa trajetória e a cada dia nos leve de fato a vivermos uma vida mais próxima do nosso Salvador. Por isso que nesse momento eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Gênesis, capítulo 29, o verso 1. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Jacó tinha razões suficientes para não ficar na casa do seu pai. Ele sabia perfeitamente que o seu irmão Esaú, a qualquer momento, ele poderia lhe fazer um mal terrível. E para que isso não pudesse acontecer, Jacó então se volta numa viagem peregrinando para a terra do Oriente, rumo à casa do seu avô Betuel e à casa do seu tio Labão. No meio do caminho, ele reconhece e sente que a mão de Deus está sobre ele. O sonho que ele teve à noite, os anjos subindo e descendo, era uma prova clara de Deus dizendo para ele que o céu não tinha fechado os seus olhos para a sua vida. As bênçãos de Deus ainda continuariam a cair sobre ele. E é o momento em que Labão, no seu percurso, na sua viagem, se aproxima de Harã. E ao se aproximar, se deparou com 3 rebanhos. Os seus pastores estavam ali, cuidando dos seus rebanhos. E é quando Jacó pergunta àqueles pastores se eles eram da cidade de Harã. E eles falaram sim, que conheciam Harã, a terra de Harã. E perguntou então mais uma vez Jacó se eles conheciam a Labão. E eles falaram que conheciam. E inclusive eles falaram, está se aproximando aqui Raquel com o rebanho do seu pai. E é quando, nesse momento, Jacó se aproxima da fonte de água e a pedra que cobria o poço era pesada. Pelo fato de Raquel ser uma moça, uma mulher, Jacó se demonstra muito atencioso, educado, retira a pedra do poço, o rebanho de Raquel bebe água e é quando Jacó se apresenta a Raquel falando que era filho de Rebeca. É aquele momento que Jacó beija a Raquel, mas eu preciso nesse momento salientar que o beijo era um sinal de cumprimento no Oriente. Havia apenas ali uma intenção de dizer para a pessoa que ela era benquista, que ela era aceita, que ele estava respeitando a pessoa dela. E nesse momento é quando Jacó se emociona e chora pelo fato de ter se encontrado com uma pessoa que fazia parte da sua família. Creio perfeitamente que Jacó, no mais profundo do seu coração, sentia que Deus estava conduzindo a sua trajetória. Uma viagem tão longa, tão distante. Quantos riscos Jacó correu pelo meio do caminho. E agora, ao se deparar com alguém da família da sua mãe, ele sabia que Deus estava ao seu lado. Deus era fiel. Deus estava cumprindo com as suas promessas para com a sua vida. Deus, em meio a todas as dificuldades que ele passou, viveu solitário, Deus agora estava lhe levando para a casa dos seus familiares. Os dias se passam e após um mês, Labão propõe para Jacó um salário para que ele pudesse permanecer ali. Creio que Jacó estava sendo útil dentro daquela casa, cuidando dos rebanhos, fazendo os afazeres da casa, as utilidades que tinha, que lhe era colocado à mão, ele estava sempre solícito, disposto a fazer, e Labão lhe propõe um salário. E Jacó aceita, e começa agora as suas atividades. E é o momento em que Jacó propõe para Labão trabalhar para ele por 7 anos,
porque Jacó amou por demais a Raquel. Embora Lia fosse mais velha, Raquel era mais nova, mas Jacó amou por demais a Raquel. E por amor a Raquel, Jacó estava disposto a trabalhar 7 anos. Pelo período de 7 anos, Jacó trabalhou para que pudesse se casar com Raquel. Mas o filho que um dia enganou o pai não sabia que dentro de muito em breve o seu sogro também lhe enganaria. E quando estava ali naquela festa de casamento, na cerimônia de casamento, e era costume daquele período à noite, após a cerimônia, o pai conduzir a noiva ou a esposa para se deitar ao lado do seu esposo, em vez de Labão levar Raquel para que pudesse se deitar ou estar ao lado do seu esposo Jacó, ele levou a sua filha mais velha, que era Lia. E no decorrer da noite, como estava todo escuro e a moça estava coberta, Jacó não percebeu que era Lia que estava ali. Somente quando o dia amanheceu que ele descobriu que quem estava ao seu lado era Lia, que era a irmã de Raquel e era aquela que era mais velha. É nesse momento que Jacó se volta para Labão e fala: o que foi que você fizeste comigo? E Labão se desculpa dizendo que naquele período, naquela região, não era costume de entregar a irmã mais nova sem que primeiro casasse a mais velha. É por isso que ele deu primeiramente Lia, para que depois futuramente pudesse dar a Raquel como sendo a sua esposa. E Labão propôs para Jacó que ele trabalhasse mais 7 anos para que pudesse receber como as mãos, como esposa, a Raquel. Jacó aceitou porque Jacó amava Raquel. Jacó queria casar-se de fato com Raquel. Não queria perder a oportunidade de tê-la como sendo a sua esposa. E por 7 anos, Jacó trabalhou para que pudesse se casar e ter como esposa a Raquel. No capítulo 29, no verso 31, a Bíblia diz o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O nosso Deus se compadece daqueles que são mais frágeis. O nosso Deus visita as nossas necessidades. O nosso Deus é misericordioso, Ele é justo, Ele é compassivo. O nosso Deus não permite, mesmo que no momento Ele não haja, mas no momento certo, no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele irá intervir diante das injustiças nessa terra. Por isso que não cabe nenhum de nós fazermos justiça com as nossas próprias forças. Nós precisamos esperar no tempo de Deus. Lia fez isso. Acredito que a cada dia Lia se levantava pela manhã e reconhecia que era desprezada dentro de casa, porque Jacó era declarado amar Raquel, mas não amar a Lia. E o Senhor, ao visitar aquele lar, ao visitar as necessidades de Lia, o Senhor reconhece que Lia estava sendo desprezada. É a razão pela qual o Senhor lhe faz fértil. E a Bíblia fala, no capítulo 29, o verso 32, o primeiro filho de Lia é Rúben. E ela coloca um nome como sendo o significado das bênçãos que ela recebe de Deus e da situação que ela está vivendo. Porque ela diz o seguinte, Gênesis capítulo 29, verso 32, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido, e ela colocou o nome dessa criança de Rúben. O segundo filho de Lia, ela o chamou de Simeão. Capítulo 29, verso 33. Soube o Senhor que era preterida e me deu mais esse. O terceiro filho de Lia é o Levi. Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Gênesis capítulo 29, verso 34. O quarto filho de Lia é Judá. E ela disse o seguinte, esta vez louvarei o Senhor. Gênesis capítulo 29, verso 35. Deus, ao visitar aquele lar e ver que Lia estava sendo menosprezada, deixada de lado, Deus faz com que Lia se tornasse fértil. Deus sonha com lares felizes. Deus quer que todas as famílias possam viver de uma forma feliz. Eu repito mais uma vez, o nosso Deus é justo.
O nosso Deus não se alegra com a injustiça. Ele age em meio à dor. Ele age em meio ao sofrimento. É claro que em meio ao momento que nós estamos vivendo, muitas vezes nós queremos agir na frente de Deus, mas nós precisamos fazer como Lia, esperar no tempo de Deus, porque a justiça de Deus ela é eterna, ela é perene. A nossa justiça é momentânea, é parcial, a nossa visão é de fato parcial. Por isso que nós precisamos esperar na justiça do Senhor. Meus amigos, Deus abençoa Lia de uma forma, porque a tribo que um dia cuidaria dos sacrifícios e do templo de Deus era a tribo de Levi. E ela foi agraciada porque era um dos seus filhos que teria essa responsabilidade das mãos. A linhagem de Jesus Cristo nasceu e veio da família de Lia, do ventre de Lia. Ela foi por demais agraciada. E como nós podemos ver até o capítulo 29, Raquel se tornou uma mulher estéril, até um dia que Deus pudesse agir através da sua vida. E termino nesta manhã trazendo as seguintes conclusões para você. Isaac chegou ao fim da vida solitário e envergonhado. Embora fosse um homem rico e empreendedor, devido a ter descuidado para com a sua família como papel de marido, ele teve que pagar com essas consequências. Rebeca ficou sem o seu filho querido, Jacó. Nunca mais o viu. Enganou seu marido e teve apenas o desprezo do seu outro filho, Esaú. Esaú foi iludido pela vingança. Objetivando se vingar-se dos pais, arranjou uma terceira esposa e alimentou o ódio mortal por seu irmão Jacó. Jacó ficou sem seu lar, sem sua cama, sem seus pais, sem o amor da sua família, sem estar em paz. Enfim, Jacó ficou sem nada. Meus amigos, nessa manhã eu termino pedindo a Deus que a cada dia a nossa vida, de fato, possamos nos apegar ao Senhor e que nós possamos permitir que a sua palavra conduza a nossa caminhada. A palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas que um dia deixaram de seguir aquilo que Deus sonhou para suas vidas e elas tiveram que pagar um alto preço. Eu quero nessa manhã pedir ao Senhor que o nosso coração a cada dia possa ser sensível a entender a vontade de Deus e nós possamos submeter o nosso eu, a nossa vontade, à vontade do Senhor, para que nós possamos viver uma vida feliz. Convido a você nesse instante, se você tiver condições, para que nós juntos possamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Bondoso Deus e Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Clamamos a Ti pela Tua bênção sobre a nossa vida. Nos ajude a cada dia a viver as Tuas verdades. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.